Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para estudarmos, continuarmos os nossos estudos. E na sexta-feira, nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Na quinta-feira, nós estudamos a segunda parte desse livro, que são os Ensinos de Jesus. E na sexta estudamos a primeira parte, que são as parábolas. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da parábola do bom samaritano, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 30. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos amigos espirituais, essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui refletindo sobre esses temas tão importantes. Pai amado, abençoa-nos a todos, fortalece os nossos espíritos, equilibra as nossas energias e nos auxilia, Pai, a compreender os teus ensinamentos, para que assim possamos seguir em frente, buscando sempre nos manter livres da escravização dos nossos pensamentos. Que a tua luz e o teu amor nos envolva sempre. Graças a Deus. Bem, eu vou iniciar aqui o estudo de hoje, fazendo a leitura da parábola, mas eu vou fazer no Evangelho, da Bíblia, tá? Eu não vou fazer aqui no livro, não. Então, diz aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vocês podem acompanhar até no livro, né? Na parábola. Levantou-se um doutor da lei e para pôr à prova Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que leis? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto, deixando-o semi-morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas o samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais na volta, te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo, E Jesus sempre nos dando essas orientações, nos ensinando o que nós devemos fazer. Mas eu quero me concentrar aqui, mas hoje nós vamos fazer uma análise um pouco mais profunda de um versículo só. Porque na aula passada nós falamos muito, não foi? Sobre o que estava escrito na lei, sobre como Jesus, a pedagogia de Jesus. Hoje a gente vai pegar um versículo. Olha como essa parábola é. E o versículo que a gente vai mergulhar é o versículo 30. Que aqui no livro é 3, 6, 7, 8, é mais ou menos a 9ª linha, diz assim, o versículo 30. Jesus então contou, aqui eu vou ler no livro do Caibar, diz assim: um homem descia de Jerusalém a Jericó
e caiu nas mãos de salteadores, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando meio morto. Esse é o versículo 30, capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo 30. E aqui na Bíblia diz assim: Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando meio morto. Então hoje nós vamos analisar esse versículo 30. Olha só como os ensinos de Jesus nos dão bagagem para muitas pesquisas, né? Muitas análises, muitas reflexões. Então, vamos aproveitar, né, essa oportunidade para depois a gente compreender melhor. E eu vou partilhar aqui o ecrã para que a gente possa, né, fazer essa análise desse versículo 30 aqui. Deixa eu só anotar aqui uma coisinha. Então, vamos lá. Versículo 30. Deixa eu partilhar aqui o ecrã. Tá lá. Parábola do bom samaritano. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Mas nós vamos nos concentrar no versículo 30. Esta parábola trata da verdadeira caridade, sem fronteiras, sem preconceitos ou distinções. Jesus se utiliza da figura de um samaritano desprezado pelos doutores da lei para ressaltar que não são os títulos da terra, que a gente adora, né? Mostrar, você sabe com quem você está falando? Não é assim? Não é muito comum isso? Os determinantes de uma situação no mundo espiritual. Não são esses títulos da terra que vão determinar a minha situação no mundo espiritual, e sim a minha condição moral, o meu grau evolutivo, né? A máxima, fora da caridade não há salvação, apregoada por Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aborda o mesmo tema. Jesus mostra que não basta memorizar textos sagrados, e aquele que se julga religioso pode estar apenas aparentando ser. Então, muitas vezes é mais a aparência do que a realidade, né? Jesus inicia o versículo 30 dizendo: descia um homem, né? Está lá, no versículo 30. Um homem descia um homem. Quem é esse homem? É alguém conhecido? Esse homem poderia ser qualquer pessoa. Poderia ser uma pessoa rica ou pobre, de condição social importante ou não. Poderia ser qualquer um, inclusive um sacerdote ou um levita, que também estivesse descendo como os outros dois. Ao descer, esse homem não estava realizando um ato qualquer, como veremos adiante. Então, o descer, não estamos falando do descer geográfico, não é? Por isso, nós podemos entender que qualquer um podia estar descendo, inclusive um sacerdote, um levita, um profundo conhecedor da lei. Então, esse homem, ao descer, ele não está realizando um ato qualquer. A cidade de Jerusalém e Jericó são duas cidades de Israel. Estão lá em pé até hoje, né? Situa-se Jerusalém a 2.000 metros de altitude e Jericó se localiza junto ao Mar Morto, está a 250 metros abaixo do nível do mar. Então, geograficamente, Jerusalém situa-se a 2.000 metros de altitude. Então, numa região bem alta, né? E Jericó junto ao mar, está a 250
50 metros abaixo do nível do mar. Então era preciso descer 2.250 metros para ir de Jerusalém para Jericó. Tá? Era necessário descer para se ir de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era e continua sendo até hoje uma cidade sagrada para os judeus. Jericó, ao invés, é considerado uma cidade maldita até hoje, tendo sido execrada por Josué, lá no livro de Josué, no capítulo 6, versículo 26, conforme lemos da Bíblia. Então, na Bíblia, nesse versículo 26, do livro de Josué, está escrito assim, naquele tempo, gente, Josué é 1000 anos mais ou menos antes de Cristo, tá? Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Então, olha que maldição ele lançou sobre aquele que se atrever a reconstruir Jericó. Porque nesse período Jericó tinha sido destruída. Aquele homem que se aventurar a querer reconstruir Jericó, perderá seus 2 filhos. A maldição recairá sobre o seu filho mais velho e o seu filho mais novo. Olha que maldição Josué lançou sobre qualquer um que reerguesse Jericó. Né? Ao preço, quer dizer, pagará com o preço do seu filho mais novo se os alicerces da cidade. E ao preço de seu filho, não, ao preço do seu filho mais velho, se atrever a construir um alicerce nessa cidade. E ao preço de seu filho mais novo, se colocar uma porta num prédio de Jericó. Então ele amaldiçoou Jericó. Amaldiçoou. E até isso 1000 anos antes de Jesus. E até o tempo de Jesus, Jericó carregava esse estigma de cidade amaldiçoada, enquanto Jerusalém é considerada uma cidade sagrada, tá? Para os judeus. O mais importante nessa parábola não são esses dados históricos e geográficos. Jerusalém é uma cidade que é uma região mais alta, Jericó uma cidade lá próxima ao Mar. Isso não é mais importante. Nem essa questão da maldição. Pois Jesus vai utilizar essas cidades como símbolos. Os ensinos de Jesus são muito simbólicos. Ele usa muitos símbolos na sua pedagogia para facilitar o entendimento das pessoas. Jerusalém, por ser considerada para os judeus uma cidade sagrada, então Jesus simboliza ali o sagrado, os princípios superiores espiritualizados. Jerusalém era uma cidade que ficava numa região alta, já que tinha maldição mesmo, né? Jesus vai aproveitar daquela história para dar a mensagem dele. E como Jericó fica numa região mais baixa e carregava aquele estigma da maldição, né? Ele vai mostrar Jericó como o predomínio da inferioridade. Ele vai aproveitar o que tem. Também é uma maneira que ele aproveitava os elementos da natureza para falar das suas parábolas. Ele utiliza essa ideia de Jerusalém, uma cidade que fica numa região alta, uma cidade sagrada, e de Jericó, que fica geograficamente numa região mais baixa, mas que carrega esse estigma de ser uma cidade amaldiçoada. Então, Jericó está simbolizada como o predomínio da inferioridade. O significado profundo do descer, não dizia Jesus lá no versículo 30? Um homem desce, um homem descia. O significado profundo de descer de Jerusalém para Jericó é o
afastamento do sagrado. O homem desce. Se ele desce, ele está se afastando do sagrado que existe em nós, em nossa essência divina. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, não foi? Nós temos em nós essa essência divina. Mas, como nós vimos na aula anterior, olha o que esse ser de essência divina realiza. Pode se tornar prisioneiro das sombras. Nós não estudamos isso no estudo do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Schubert? Nós falamos sobre isso. Né? A atitude equivale ao ir para terras longínquas, como nós estudamos na parábola do filho pródigo. Lembra o filho pródigo que exige do pai uma parte da sua herança, porque ele quer ir embora, quer viver a vida, aquela vida mundana? Ele se afasta do Senhor, ele se afasta do pai e vai. Todo mundo conhece a história do filho pródigo, sabe o que aconteceu com ele. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, a parábola do filho pródigo. Então, esse descer de Jerusalém para Jericó simboliza o afastamento do sagrado. O homem se afasta do sagrado que existe em nós. Essa atitude parecida com a história do filho pródigo, né? Descer de Jerusalém para Jericó é simbolicamente escolher um nível mais baixo de consciência, a que chamamos egóico, em vez de um nível mais elevado chamado essencial. Então você escolhe aquele nível egóico. Lembra que nós, no Evangelho, diz o tempo todo sobre o egoísmo? Que a grande desgraça do mundo é o egoísmo, gerador de todos os males. Então, esse descer é escolher esse nível de consciência onde ali nós encontramos o egoísmo, em vez de um nível mais elevado, que é o chamado essencial. Descer de Jerusalém para Jericó significa, portanto, buscar as questões egóicas da vida, né? Egoísticas e egocêntricas. É ir para longe da essência de amor que somos, da essência que é o amor divino, que está íncito, impresso em nós. Nós fomos criados por Deus. Então, essa essência do amor está em nós. Mas nós queremos o quê? Nos afastarmos disso. Descer, por conseguinte, significa ir em direção ao desamor, né? A pessoa, quando desce, escolhe o movimento egoístico e egocêntrico, centrado apenas no seu bem-estar em detrimento dos outros. O homem referido por Jesus deve ser interpretado sob o ponto de vista individual ou coletivo. Então, quando ele diz assim, um homem descia de Jerusalém para Jericó, nós temos que analisar isso do ponto de vista individual ou coletivo. No coletivo, representa a própria humanidade falida, à mercê das agressões mútuas, né? Nós não estamos vendo aí essa guerra aí que está acontecendo no leste europeu? O que é aquilo entre Ucrânia e a Rússia? É a humanidade falida, se agredindo mutuamente. Por quê? Por causa da expansão territorial e pelo domínio do poder. No individual, cada um de nós cometendo seus erros, né? Então, do ponto de vista coletivo, se refere à humanidade.
E no individual, o homem se refere a cada um de nós, cometendo os nossos equívocos. Já o termo descia assume um significado especial ao interpretá-lo como as opções feitas em direção ao desequilíbrio. Então, são opções que nós fazemos. Esse estudo está muito ligado ao outro. São opções que nós fazemos. Nós escolhemos descer. Sempre que erramos, nos colocamos sob a lei de ação e reação. Ou seja, se descemos, iremos sofrer. Temos que arcar com a reparação. No caso da parábola, o erro levou o homem ao encontro com assaltantes. Ele foi descendo e encontrou os assaltantes. Os inúmeros desequilibrados que se encontram neste planeta de provas e expiações, que o roubaram e espancaram. Então, quando você começa a descer, e a gente não está falando do descer geográfico, né? Nós estamos falando da questão moral. Quando eu começo a descer, quando eu começo a rolar ladeira abaixo, eu vou me deparar com os assaltantes. Quem são esses assaltantes? Os inúmeros desequilibrados que se encontram neste planeta de provas e expiações, que o roubaram e espancaram. Assim também a vida. Quando erramos, olha o assunto da aula anterior, entramos em sintonia com aqueles que ainda se comprazem no erro. E saímos deste convívio sempre feridos, lesados. É interessante que o sacerdote também descia por aquele caminho, não é? Então, ninguém que busca, né, se relacionar com a sombra pode sair ileso desse relacionamento. Todos aqueles que se sintonizam com o mal, com a ignorância, sempre vai depois sair ferido, sair lesado. Na aula anterior nós falamos sobre o quê? A obsessão. Se você olha muito para o abismo, que também fica lá embaixo, não é? O abismo olha para você. E quando o abismo olha para a gente, o que acontece? Agora, quando a gente diz que o sacerdote também descia por aquele caminho, é mostrando que não é só o homem comum. Aquele que se diz religioso, aquele que também diz, vive dizendo por aí, eu estou com Cristo, eu sou de Deus, e não vive o que prega, também pode descer. Não é? Porque não basta dizer Senhor, Senhor. Está no Evangelho, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então, o religioso também descia por aquele caminho. Outro ponto que nós vamos analisar aqui é do versículo 30, do capítulo 10, versículo 30. É a continuação do versículo. Caiu em poder de salteadores. Já falamos desses salteadores. Quando o homem desce de Jerusalém para Jericó, ele cai em poder de salteadores. O que são esses salteadores do ponto de vista espiritual profundo? Na realidade, não são apenas aquele que está lá e que vem fazer companhia a mim, mas eles também, lembra quando nós falamos que Jesus usa muito de simbolismo? Esse salteador também podem ser nossos próprios sentimentos egóicos negativos que a pessoa mantém ao descer. Então não é só o obsessor,
o adversário que vem ao meu encontro. São os meus sentimentos desequilibrados. Também são salteadores, tá? Tais como desamor, orgulho, egoísmo, egocentrismo, indiferença, que é um dos piores. Lembra? A indiferença é um dos piores. Quando Jesus diz, não seja o seu dizer, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Não seja amor, não. Né? As mágoas, o ódio, a crueldade, a vaidade, a inveja, etc, etc, etc. A Verinha, não sei se ela está aí, mas na aula anterior, ela disse assim, estava lá, a Sueli diz, né? Há 1000 formas de se fazer prisioneiro, mas só uma forma de se obter a liberdade, Jesus. Ela até falou, nossa, realmente tem 1000 formas de se fazer prisioneiro. Olha aí, há 1000 formas de salteadores. Há 1000 formas de salteadores, não é? Todos nós trazemos na consciência as leis de Deus, que nos convidam ao amor. Lê aí, Beto, para mim a questão do Livro dos Espíritos, 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ah, e tem lá. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessita havia de lhe ser ela revelada. Ele as esquecera e desprezara. Quis então Deus que fosse lembrada. Então, olha só, 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, todos nós trazemos na consciência as leis de Deus, que nos convidam ao amor. Mas a escolha de descer é nossa. Mesmo eu tendo na minha consciência a lei, as leis de Deus, não é? Descer conscientemente significa não cumprir essas leis que estão na nossa consciência. Todas as vezes que, ao invés de praticarmos o amor e o bem, praticarmos o desamor e o mal, estaremos descendo consciencialmente. E nisso está o símbolo mais profundo que temos nessa parábola. A criatura opta, escolhe descer, usando o seu livre-arbítrio. Não é? Então, aí está o símbolo mais profundo que temos nessa parábola. Se nós cumprirmos a lei de Deus, não desceremos. Mas a gente escolhe, a gente opta, né? Por descer. O querer descer é nossa escolha pessoal. Nós usamos o nosso livre-arbítrio. Surge, então, um momento em que essas negativas se apoderam da pessoa. Essas negatividades. A sombra se apodera de nós. Porque nós escolhemos descer. Terceiro ponto ainda desse versículo. Olha só, esse versículo teve o primeiro ponto. Né? Tá aqui, ó, o primeiro ponto, eu vou voltar rapidinho. Descia um homem. Segundo ponto, esse homem que descia caiu em poder de salteadores. Terceiro ponto, caiu em poder de salteadores que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando semi-morto ou meio morto. Então ele descia, aí ele cai em poder de salteadores, e esses salteadores o despojam, o ferem e o deixam, e vão embora, abandonando meio morto. Os salteadores despojam, cobrem de ferimento e deixam a pessoa sem morta.
Qual o significado profundo de cair em poder desses salteadores, de ficar despojado de tudo, coberto de ferimentos e semi-morto? Quando uma pessoa dá vazão à liberdade, aos sentimentos egóicos negativos, ela atrai espíritos inferiores que vão se aproveitar desses sentimentos e perturbá-la. Mais ainda, agindo como salteadores. Lembra a aula anterior? Meus pensamentos? Quando eu libero meus pensamentos negativos pelo espaço, que ele vai sintonizar com outros, e esses outros vão potencializá-los, e ele vai voltar ao seu Criador, o Criador dos pensamentos. E o que acontece? Né? Porém, isso é efeito. Isso é efeito. A causa de tudo isso, na verdade, são os salteadores internos, os vícios à sombra. Então, o sofrimento que a pessoa vai ter de tudo o que ela está vivenciando, a dor, isso tudo é efeito. Porque a causa está nos salteadores internos. O obsessor é efeito. As dores, os obstáculos, o sofrimento que eu venho enfrentando é efeito. Mas efeito de quê? Dos meus salteadores internos. Quais são? Meus vícios e a sombra. A sombra que eu quero viver. Que é a ignorância, a grande ignorância. Então, a causa é a sombra e os vícios. O efeito é tudo que vem a partir daí. A obsessão, o sofrimento, as doenças, o abandono, os obstáculos, tudo é efeito. Né? Então, os salteadores, a causa são os salteadores internos, que trazemos, porque são eles que atraem, não apenas desencarnados, mas também encarnados, que ainda se comprazem no mal. Então, quando você atrai, né, a falange, não é só de desencarnado, não. É de encarnado também. Que vem fazer companhia a você. Que gosta do que você faz, do que você pensa, das brincadeiras medíocres que muitas vezes as pessoas fazem, brincadeiras preconceituosas, da maledicência, né? Dos preconceitos, tudo isso. E aí a pessoa acha que isso é só uma brincadeira. Não. Tem muito encarnado que você bota uma piada estúpida, vamos dizer assim, lá no Facebook, tu vai ter um monte de like. Muita gente vai curtir, fazer um comentário aprovando o que você colocou. São esses salteadores. São seus salteadores que foram atraídos vou usar a palavra aqui do estudo de ontem, pelo odor nauseabundo que a sua atmosfera perispiritual libera. Lembra do nosso estudo de ontem? São os vampiros, são os urubus, são os insetos, não é? Que são atraídos pelo odor nauseabundo que o nosso perispírito libera. Lembra que Kardec ensinou ontem pra gente? E de onde vem esse odor nauseabundo? É o nosso magnetismo. Mas por que ele é assim? O que tornou esse magnetismo, essa atmosfera que o perispírito irradia ao redor de mim tão terrível? O meu pensamento corrompido. O meu pensamento. Aí a pessoa começa a entender. Alguém já viu ratos e baratas não gostarem do lixo? Não se aproximarem do lixo?
Qual é a preocupação quando a pessoa tem lixo, resto de comida jogada na porta de casa? Ah, meu Deus, você deixou o resto de comida ali na porta de casa, que vai apodrecer. Você vai atrair o quê? Os ratos, as moscas, os insetos, não é? É a mesma coisa. E alguém já viu resto de comida podre ter perfume de rosas? Alguém já viu lixo ter perfume de rosas? Não tem. Tem um cheiro que você às vezes fala assim, meu Deus. Já aconteceu de vocês estarem no ônibus ou no carro de vocês e um caminhão do lixo cortar o carro de vocês ou o ônibus e seguir à frente com aquela caçamba de trás aberta? O que acontece? E o vento batendo? Você está no carro, está no ônibus e aquele cheiro da caçamba aberta vem e você fica, meu Deus do céu, o caminhão do lixo passou. O cheiro é agradável, você diz assim, passa de novo, passa de novo. Não, é um cheiro terrível, é o cheiro do lixo, é o cheiro da podridão. Precisa explicar mais? E o que esse cheiro atrai? É isso que atrai. Né? Uma pessoa que deseja realizar o bem busca ambientes que combinem com esse desejo. Contudo, a pessoa que está descendo, buscando deliberadamente o mal, está buscando ambientes onde existem salteadores de todos os tipos, encarnados e desencarnados. Ora, uma pessoa que busca consciente ou inconscientemente, está em ambientes ruins, essa pessoa está subindo ou está descendo? Ela está descendo, gente. É lógico que ela vai poder subir a hora que ela quiser, porque é livre-arbítrio. Mas ela vai ter que se esforçar bastante. Agora, vai lá nos ambientes, nesses ambientes mais deploráveis, você pode até encontrar uma pessoa boa. Então ela está fazendo um trabalho, né? Um missionário, porque os missionários também fazem esse trabalho. Tem um livro, Iniciação Astral, acho que é Iniciação Astral, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, aonde eles mostram pessoas, espíritos, né? Que estão nessas regiões, nesses lugares, né? Nesses prostíbulos, fazendo trabalhos, tentando ajudar aqueles espíritos que estão ali. Então, espíritos iluminados, que vão a esses lugares de grande perversão, para tentar resgatar espíritos que estão ali, obsediando os encarnados que ali vivem. E aí, às vezes, você vê chegar um encarnado, às vezes é um irmão evangélico, que diz que chega lá, eu vim aqui, minhas irmãs ou meus irmãos, ler a Bíblia para vocês. Às vezes é um companheiro espírita que tem caravanas aos presídios, vão lá aos presídios, lá. Gente, desculpa aí o barulho do carro passando. Vão aos presídios para tentar evangelizar os nossos irmãos. Isso acontece. Mas quando você escolhe estes lugares para conviver, porque você gosta daquilo, você está descendo muito, né? Então, uma pessoa que deseja realizar o bem, busca ambientes que combinem com esse desejo, à exceção do trabalhador, né? Agora, a pessoa que está descendo, buscando deliberadamente o mal, está buscando ambientes onde existem salteadores de todos os tipos. Porque num lugar desse, você vai ter os encarnados que estão ali em desequilíbrio e vai ter uma multidão de desencarnados que sintonizam com aqueles que ali se encontram. No entanto, o mais importante, novamente, né, não são os salteadores externos. O mais importante são os internos, que são os vícios e a sombra. Porque são verdadeiramente os que nos despojam de tudo. Porque senão, a gente vai dizer assim,
A culpa é do obsessor, que é o salteador externo. A gente vai logo colocar a culpa nele. Não, eu estou sofrendo, eu estou no vício, porque o obsessor. Não, eles são perigosos, sim, mas os nossos salteadores internos são os mais agressivos, que são nossos vícios, a nossa sombra. Aí volta aquele detalhe. Quem é o maior responsável pelo meu desequilíbrio? Sou eu mesmo. Porque aí você diz assim, é o outro, eu sou vítima. Não tenho culpa. Não. Nós somos os maiores responsáveis pelos nossos desequilíbrios, tá? São esses nossos salteadores internos que nos despojam de tudo. Cobrem-nos de ferimentos e deixam-nos semi-mortos. Jesus usa o termo semi-morto ou meio morto para simbolizar a morte psicológica, convidando quem está semi-morto a reviver. É uma morte psicológica. Por quê? Porque a pessoa perdeu a capacidade de buscar, de se libertar. Gente, quando você vê um irmão num processo de fascinação, subjugação, possessão, sozinho é difícil, é isso aí. Ele está numa constrição psicológica. A fascinação, então, ele perdeu a capacidade de refletir, de ver a verdade, de buscar se libertar. Né? Nesse versículo 30 de Lucas, Jesus está simbolizando de forma profunda os próprios mecanismos da vida, especialmente a lei de causa e efeito. Vejamos aqui, nós vamos trazer um exemplo do significado desse versículo, que fala da descida consciencial e de suas consequências. Vamos até trazer para o fato atual. Imaginemos um político que se candidata a um cargo público com o fim, né, de desviar recursos destinados à escola, hospitais, segurança, cestas básicas. Coisa que a gente não conhece. O que ele está fazendo? O que esse político está fazendo? Ele está descendo consciencialmente. Ele não sabe que aquele dinheiro é para ajudar os mais carentes. Ele sabe. Mas mesmo assim, ele embolsa o dinheiro da merenda escolar, dos hospitais, né? O dinheiro do saneamento básico. Ele embolsa tudo, né? Ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Quem é que reencarna? Aí vem a famosa pergunta. Alguém reencarna para roubar dinheiro público? Não. A espiritualidade diz assim, Denise, você vai reencarnar agora, mas para ser uma corrupta. Claro que não. Ninguém reencarna para subtrair dinheiro público. Ninguém nasce para isso. A pessoa escolhe esse caminho, usando mal o seu livre-arbítrio. É uma escolha. Eu vejo uma ladeira, eu fico assim, tem alguma ladeira por aí? Porque eu estou doida para rolar nessa ladeira. O sujeito escolhe, ele usa o seu livre-arbítrio. Quem descer de Jerusalém para Jericó cairá cedo ou tarde em poder dos salteadores. Porque ninguém vai conseguir ficar roubando eternamente. Um dia, o mal é descoberto. Ninguém consegue enganar eternamente. Ao cultivar o egoísmo, a pessoa em dado momento entrará em contato com a realidade nua e crua. Pois se existe o momento do plantio, há o momento da colheita. Se tem o momento da semeadura, há o momento da colheita. Quem planta, colhe. E se você planta espinho,
você não vai colher flores. Se você planta goiaba, você não vai colher uva. Você colhe aquilo que você planta. Em que momento esse político que está descendo vai necessariamente entrar em contato com a realidade? Na desencarnação. Aí a gente fica revoltada, né? Meu Deus, o sujeito passa a vida inteira roubando, e morre do coração, morre dormindo, não sofre nada. Na desencarnação, quando ele chega ao plano espiritual, ele necessariamente vai entrar em contato com a realidade. Voltaremos para o mundo espiritual da forma como vivemos. Se passamos a vida inteira descendo de Jerusalém para Jericó, voltaremos ao mundo espiritual como mendigos espirituais. Aquele que não tem nada para oferecer. Desnudo das virtudes, né? Voltaremos como mendigos espirituais. Quem simbolicamente passou a vida toda subindo de Jericó para Jerusalém, chegará ao mundo espiritual rico, mesmo que tenha passado por uma pobreza extrema no mundo físico. Já o contrário não é verdadeiro. Quando a pessoa cultua os salteadores, vai ficar despojada de tudo, coberta de ferimentos e semi-morta. No exemplo citado, quando esse político voltar para o mundo espiritual, não levará o dinheiro que ganhou ilicitamente. Voltará despojado de tudo, coberto de ferimentos e semi-morto, completamente hebetado, desequilibrado. Os ferimentos que nós recebemos representam os sentimentos de culpa e remorso, porque ele foi pego pelos salteadores, foi espancado, foi deixado quase nu e semi-morto. Os ferimentos representam os sentimentos de culpa e remorso, resultantes da consciência maculada pela prática do desamor, que nos deixa psicologicamente mortos até que resolvamos reviver. E como é que eu posso reviver? Reconhecendo o erro e buscando reparar. E buscando me aproximar de Jesus. Porque, como nós vimos na aula anterior, os meios de se tornar prisioneiros são milhares. Mas só há uma forma de se libertar disso. É Jesus. Quando não cumprimos as leis de Deus, que estão escritas em nossa consciência, como diz o Livro dos Espíritos, na questão 621, ao descermos de Jerusalém para Jericó, produziremos uma mácula na consciência, gerando aí um conflito. Como a nossa sociedade ainda está calcada na culpa, todas as vezes que uma pessoa não segue a lei divina, tende a entrar num remorso acerbo. Não é? Porque se eu estou descendo, eu estou fazendo marcas na minha consciência, gerando conflitos. E como nós ainda estamos muito ligados à culpa, a culpa traz o quê? Remorso, dor, sofrimento, né? Muito remorso, dor e sofrimento. Ainda são poucos aqueles que praticam a ação responsável de assumir as responsabilidades pelos seus erros, para aprender com eles e depois repará-los. Essa é a única forma da pessoa que está semi-morta reviver. É a ação responsável de assumir suas responsabilidades pelos seus erros, para aprender com as suas próprias experiências e não com a experiência do vizinho, e depois repará-los. Muitas são as pessoas que entram nesse estado de consciência maculada, geradora da culpa e do remorso, que as deixam semi-mortas. Então, hoje, gente, nós trouxemos o estudo desse versículo 30. Jesus, então, contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que os despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Então, gente,
Me desculpem aqueles que acham que o evangelho é uma grande bobagem, mas nós fizemos no estudo de hoje análise de apenas um versículo dessa parábola do bom samaritano. Isso é mensagem do pedagogo Jesus. Um versículo só, versículo 30 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. E eu digo para vocês, há muito mais coisa que podia ser explorada deste versículo. Olha como esse evangelho é maravilhoso. Olha que oportunidade o Senhor nos concede. Uma aula inteira analisando um versículo. Um versículo, gente. Uma coisa incrível, né? Que riqueza! Que riqueza tem o Evangelho de Jesus. E são 4 evangelistas. Fora as cartas, né? De Pedro, de João, de Paulo. 4 evangelistas. Quantos versículos tem cada evangelho desses? Alírio quem? Alírio de Cerqueira Filho. Alírio de Cerqueira. Olha, esse é o volume 2, tem o volume 1 também. Parábolas terapêuticas, volume 1 e volume 2. Esse é só o volume 2. Tem o volume 1 também, tá? Então, gente, isso é maravilhoso. Aí a gente diz assim... Rose, por favor, e o outro? De Juarez, o quê? O outro, peraí. Juarez Barbosa Perissé. Juarez Barbosa Perissé. Com acento agudo no último E. Juarez Barbosa Perissé. Gente, olha só que manancial nós temos. Que manancial nós temos para estudar, para nos libertarmos dessa obsessão, para nos libertarmos dos salteadores externos e dos internos, que são os piores, são nossos vícios e a nossa sombra. A sombra que a gente acalenta. É essa a solução. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, Alberto? Esses textos, né, que a gente estudou hoje, foi bem assim no sentido simbólico profundo, né? Foi na essência, e é aquilo que a gente sempre diz, né? A letra mata e o espírito vivifica, porque tem muita gente ainda presa na letra, não chega nessa profundidade. E Jesus, uma inteligência incrível, ele trazia a mensagem dele com um sentido profundo mesmo. E tem aí uma coisa muito, muito além das letras, né? É a ideia, a letra, o espírito vivifica é a ideia, né? É o simbólico. As pessoas ficam procurando qual era o CPF do homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. A pessoa está preocupada com isso. Qual era o nome do sacerdote, do levita? Que eu queria, né? Não é isso. É a ideia, é o simbolismo, é a mensagem. Por isso que esses estudos são emborredores. Essa parábola é emborredora, porque você poderá tirar dela inúmeros ensinamentos. E nós vamos continuar na próxima aula. Eu já falei até para vocês que a Joana de Ângeles, e eu vou trazer isso numa das aulas, ela apresenta a parábola do bom samaritano como uma reunião mediúnica, onde cada elemento da parábola é um trabalhador da reunião mediúnica. Então, quando a gente terminar de secar dentro das nossas possibilidades, e não são muitas, essa parábola, eu vou encerrar a aula dessa parábola com a Joana, apresentando a reunião mediúnica, para a gente ver como esses estudos das parábolas nós podemos explorar de uma forma fantástica. Realmente Jesus é o grande mestre, né? Com tudo que essa palavra significa. Que a gente conhece, que a gente desconhece. É maravilhoso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa?
Aqui está dizendo que tem até o volume 3. Eu não sei, não. Eu só conheci o 1 e o 2. Depois eu vou dar uma Aqui diz que olhadinha. tem o 3. Eu acho o 3. O 3 eu não tenho, eu só tenho o 1 e o 2. Então, meus amigos, nós temos muito que estudar, muito que aprender, muito que estudar, muito que aprender, muito que colocar em prática. Mas, graças a Deus, a gente já está refletindo. E tudo isso que a gente está aprendendo vai ficar arquivadinho, guardadinho na nossa cabeça para ser despertado na hora certa e nos ajudar a fazer as escolhas corretas, não é? E a colocar em prática aquilo que é o certo, é o bom. Graças a Deus, né? Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui essa nossa reunião, que daqui a pouco vamos fazer a nossa irradiação para os nossos irmãos encarnados, que a gente está aprendendo isso, tem que trabalhar, tem que colocar em prática o que a gente aprende, não é? Então, nós vamos encerrando aqui, e eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de agradecimento. Ao término desse estudo, dessa série de estudos, estamos sempre a agradecer ao Pai a oportunidade de ampliarmos o nosso discernimento, a nossa compreensão, para seguirmos, Senhor, na direção das suas leis, da sua vontade. Agradecidos ao Mestre Jesus, ao Mestre com letra maiúscula, que sempre nos trouxe a verdade, os ensinamentos superiores